Olá meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11, as grandes revelações, os mistérios que estão contidos neste capítulo, que vai falar a respeito dos mártires, vai falar a respeito das testemunhas do Senhor. Vocês vão poder perceber que jamais nós podemos colocar essas duas testemunhas como apenas duas pessoas literais e que soltam fogo pela boca. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que vão interpretar e que interpretam este capítulo e até mesmo pastores colocam como essas duas testemunhas sendo apenas duas pessoas literais. Isso não pode ser assim porque este capítulo, o Senhor ele aproveitou para fazer conexões com alguns profetas, com Isaías, com Jeremias e também até com os Salmos. Desde o Salmo 79, que vai falar dos servos do Senhor que estão sendo perseguidos e mortos ao redor de Jerusalém e que seus corpos não podem ser sepultados, da mesma forma que está descrito no Apocalipse 11. Então, do Salmo 79 até o 83, nós vamos poder perceber a perseguição dos servos do Senhor. Por isso que eu falo que este capítulo ele é extremamente revelador e ele não pode ser compreendido apenas como duas pessoas literais que vão lá para Jerusalém testemunhar. E sim, a igreja, uma parte da igreja separada para este propósito. E, consequentemente, no capítulo 12, uma parte da igreja também está indo para o deserto, para ser preservada da vista do dragão. Então, é neste estudo que vocês vão entender as riquezas de revelações e conexões que o Senhor está fazendo através deste capítulo. Eu peço para vocês permanecerem até o final. Eu vou só arrumar um lugar para colocar a câmera e começar o estudo, tá bom? Então permaneça até o final e vamos para o estudo. Então, irmãos, o que eu disse para vocês na introdução do vídeo é que nós não podemos colocar as duas testemunhas como duas pessoas literais que vão lá para Jerusalém e que vai soltar fogo da sua boca. Isso é um desprezo completo das conexões que o texto está mostrando, né? A escritura está mostrando para os profetas, para os salmos. Então é abandonar vários contextos. Primeiramente, para nós entendermos as duas testemunhas, nós temos que primeiramente olhar Zacarias capítulo 4, que vai aparecer a menorá. E quando aparece a menorá, vai aparecer dois ramos de oliveira, um de cada lado, um à direita e um à esquerda da menorá, que ela vai estar vertendo azeite de ouro. Só que a revelação ela não começa por aí. Ela começa no capítulo 3 de Zacarias, Deus mostrando uma analogia com o sumo sacerdote Josué. Ele vai estar diante do anjo do Senhor e Satanás vai estar à sua mão direita para lhe opor. Então, nesta parte, o Senhor vai estar mostrando uma analogia com o Senhor Jesus. E Josué, ele vai ter as suas vestes mudadas, ele estava com as vestes sujas, o anjo vai pedir para trocar essas vestes, vai tirar essas vestes sujas e vai colocar as vestes próprias de sumo sacerdote. E diante disso, o anjo vai falar, eis o renovo, e vai chamar este renovo e vai mostrar uma pedra com 7 olhos. Ou seja, vai falar que este renovo, ele é essa pedra de 7 olhos. Aí, a revelação ela vai estender para o capítulo 4, onde que o anjo do Senhor vai responder para Zacarias o que significa essa pedra com 7 olhos, que ele estava fazendo uma conexão com este renovo, que é o sumo sacerdote Josué, que é o mesmo nome do Senhor Jesus, Yehoshua. Portanto, esta pedra ela tem 7 olhos e ela será respondida no capítulo 4. O anjo vai dizer que esta pedra com 7 olhos são os 7 olhos do Senhor enviados para percorrer toda a terra. E quando a gente chega aqui em Apocalipse, no capítulo 11, vai mostrar estes dois ungidos, ao qual foi falado no capítulo 4 de Zacarias, que essas duas oliveiras são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. E agora, no capítulo 11, vai nos mostrar que estes dois ungidos lá são os dois candeeiros. São 2 candeeiros que fazem parte da igreja. Estes 2 ungidos de Zacarias, no capítulo 4,
são as duas oliveiras e os dois candeeiros de Apocalipse 11. E vai mostrar que elas estão vestidas de pano de saco e vão profetizar por 1260 dias. Na primeira parte da última semana, que a última semana, ela é dividida no meio. Então elas vão profetizar na primeira parte dos 3 anos e meio. Elas são os dois candeeiros e as duas oliveiras. E se elas são os dois candeeiros, o texto vai nos mostrando que elas são aqueles candeeiros, aqueles 7 castiçais que estão no capítulo 1, ao qual o Senhor Jesus, aquele anjo vestido de linho, com vestes talares de linho, os olhos como chama de fogo, cabelo e barba branca, mostrando o ancião de dias. Esse ancião de dias é o Senhor. E lá mostra que o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que o mistério destes 7 candeeiros são as 7 igrejas. E também na mão direita tem as 7 estrelas, que são os 7 anjos do Senhor. Então tudo está fazendo uma conexão. Por exemplo, as chamas da menorá, que são os 7 candeeiros, aquelas 7 chamas, elas são os 7 olhos do Senhor. Lembra da pedra de 7 olhos? Esta pedra de 7 olhos que são enviadas, são os olhos do Senhor enviados para toda a terra. As chamas da menorá são estes 7 olhos, são estes 7 espíritos. Quando a gente olha para Apocalipse no capítulo 5, a gente vai ver o cordeiro lá no céu, e esse cordeiro ele tem 7 chifres e 7 olhos. E no texto diz que estes 7 olhos são também os 7 olhos do Senhor enviados para percorrerem a terra. Ou seja, são os 7 espíritos do Senhor. São as 7 igrejas que possuem os 7 espíritos do Senhor. As 7 igrejas, elas possuem os 7 espíritos do Senhor, a plenitude do Espírito do Senhor. Compreende? Quando fala do número 7, fala de plenitude, de algo completo, perfeito, que não está faltando nada, não necessita de mais nada. Então essas duas testemunhas, elas são 2 partes da igreja, porque elas são 2 candeeiros e são as 2 oliveiras, que vai verter azeite de ouro. Este azeite de ouro está mencionado em Zacarias 4. Então, em Apocalipse 11, elas vão despertar a igreja para que todas as 7 lâmpadas fiquem acesas. Aí sim elas vão profetizar vestidas de pano de saco. O primeiro profeta que vai fazer referência para nós é Jeremias no capítulo 5, verso 14, onde o Senhor vai converter as palavras de Jeremias em fogo diante dos seus inimigos. Ou seja, uma das referências para nós entendermos que as 2 testemunhas não são 2 homens literais é que o Senhor está tomando Jeremias como uma tipologia de uma das 2 testemunhas. Ou seja, Deus vai colocar na boca das 2 testemunhas o juízo, a palavra do juízo. Porque se elas não acreditarem, vai vir a ira do Senhor sobre elas. O Senhor vai mostrar o juízo, ou seja, o cálice das 7 taças, as 7 taças da ira do Senhor vai ser derramada na terra. O Senhor está mostrando esse juízo, esse fogo que vai sair da boca de Jeremias, no capítulo 5, para os inimigos, para os adversários, aqueles que permanecerem rebeldes à pregação. E também elas, além de tudo, vão perseguir as 2 testemunhas e vão matar elas durante 3 anos e meio. No texto de Apocalipse 11 mostra 3 dias e meios, mas são 3 dias e meio proféticos, fazendo alusão a 3 anos e meio. Por isso que fala 1260 dias, que elas vão estar vestidas de pano de saco, a primeira metade da semana. Quando a besta do abismo se levantar, ela vai perseguir e vai matar as 2 testemunhas durante 3 anos e meio. E não vai permitir que os corpos delas sejam sepultados. Ou seja, o Senhor vai continuar mandando as testemunhas de 2 em 2, conforme necessário. O Senhor vai estar mandando de 2 em 2 as testemunhas e a besta vai continuar perseguindo e vai matar elas. Eu falei para vocês que o texto vai fazer conexão também com Isaías,
Olha no capítulo 44, versos 6 ao 8. Olha o que o Senhor Deus ele vai estar falando para o seu povo. Preste atenção, eu vou ler para vocês. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Por que o Senhor está preocupado em falar que além dele não há outro Deus? Porque esta parte, ela vai estar fazendo referência não só ao tempo histórico, mas também a um tempo futuro, aonde que vai se levantar um Deus, vai se levantar um Deus estranho, que vai ser adorado por muitas nações, muitos povos e também por Israel. Alguns vão trair, vão apostatar, vão abandonar a Santa Aliança. E não só isso, mas que também um rei vai se levantar e vai se colocar sobre todos os reis da terra. Ele vai se colocar e vai engrandecer sobre todos os reis, sobre todo Deus, sobre todos os tipos de religiões que existem no mundo. Ele vai se engrandecer sobre todas elas. Por isso que o Senhor Deus ele está frisando aqui, não há outro Deus além de mim. Verso 7, como eu falei para vocês, não está preso no tempo histórico. Ele está falando de coisas do tempo presente, contemporâneo, ao qual aconteceu isso, e também ele está falando de coisas futuras. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Ele está falando das profecias, ao qual ele vem falando por todos os profetas, por todas as gerações. Agora preste atenção. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Olha a preocupação do Senhor em mostrar que Ele é o único Deus e que não há outro Deus além dele. Vós sois as minhas testemunhas. Ele está falando, vocês são testemunhas. Nós estamos sustentando este testemunho que o Senhor tem mostrado. Começando desde os profetas, passando pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, e nós estamos sustentando este testemunho até o dia de hoje. Por isso que ele fala, vós sois as minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Está vendo que o que as testemunhas vão fazer lá em Israel, lá em Jerusalém, é confrontar este Deus estranho que está se levantando, esta besta que vai se levantar, que vai surgir do abismo. Ele está pregando para o povo de Israel. Ele está confrontando o povo. Vai estar cheio de ídolos, vai ter a imagem, vai ter o número. Então, o Senhor Deus está enviando essas testemunhas para confrontar o seu próprio povo, para pregar para o povo que vocês são as minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. E quando se levantar a besta do abismo, depois das duas testemunhas, as duas partes do povo de Deus tiverem feito aqueles grandes sinais, aqueles prodígios, porque o Senhor vai derramar poder sobre elas. Vai ser o ministério das trombetas, porque 7 anjos, que são tipologias dos 7 sacerdotes de Josué, quando foi rodear Jericó para destruir, para eles tomarem a terra de Canaã, eles tinham que passar por Jericó. Então, 7 sacerdotes tocaram trombetas durante 7 dias. Então, 7 anjos vão receber as 7 trombetas. Vai ser o ministério das trombetas, porque parou no Pentecostes. Os ministérios das festas solenes parou no Pentecostes, e aí ficou um hiato de tempo sem cumprir as festas solenes. Isto é, o hiato de tempo está junto com a timeline das 70 semanas. Olha que tremendo. As 70 semanas é a timeline, as 70 semanas é a timeline onde que os eventos das profecias e das festas solenes vão estar alinhadas. De forma que entre a semana 69 e a 70 há um hiato. Deus não cumpriu tudo de uma vez depois da crucificação do Senhor Jesus. Aí até o tempo de Estevão não se cumpriu as 70 semanas. Porque alguns interpretam dessa forma.
Os adventistas interpretam dessa forma, e alguns outros que eu não me lembro. Só que é um hiato, na verdade o Senhor deixou para o final, né? Ele repartiu essa última semana que faltava, ele repartiu, separou da semana 69, repartiu para o final e ainda partiu ela no meio. Semelhantemente, as festas solenes, a começar pela Páscoa, ela parou no Pentecostes, literalmente no Pentecostes. E isso aconteceu certinho, literalmente no dia 50. Eles foram revestidos de poder, eles profetizaram, falaram em línguas. Então, só que desse tempo para frente ficou um hiato. A igreja está testemunhando para a igreja que ela estava dormindo, porque as chamas da menorá foi se apagando. Elas foram dormindo, o inimigo foi semeando o joio. Não permaneceram acordadas, vigilantes. Mas sempre o Senhor ele está mostrando duas testemunhas, duas partes da igreja que estavam vigiando. E essas duas partes da igreja que estavam vigiando, elas são aqueles que vão dar o grito da meia-noite, lá na parábola das 10 virgens. Sempre o Senhor separa um povo, uma parte do povo, que vai acordar a outra parte do povo, o restante do povo. Então, semelhantemente na parábola das 10 virgens, ao qual vai haver aquele grito na meia-noite para acordar todas as virgens, tanto as nécias como as prudentes, vai acontecer da mesma forma no tempo do fim com as duas testemunhas. Elas vão fazer com que permaneçam acesas os 5 candeeiros. O Senhor mesmo, ele faz essa ministração, conforme Apocalipse 1, ele anda no meio dos 7 candeeiros e ele faz essas ministrações para o povo. Ele que anda no meio dos candeeiros, ele que coloca em ordem as lâmpadas. Então, meus irmãos, os textos de Isaías, que eu mostrei para vocês, Isaías 44 e Jeremias 5, é para mostrar para vocês que a revelação não é somente dois homens, duas pessoas literais profetizando. Porque eu mostrei para vocês que Deus está tomando, lá em Isaías, Deus está tomando o povo como testemunhas. Ele diz, vós sois as minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim. E em Jeremias o Senhor está convertendo as palavras dele em fogo, como juízo para os rebeldes. Só que nós não podemos esquecer que todo esse mistério, o Senhor está pegando também a unção e o poder de Elias, como uma das testemunhas, porque no texto diz que as duas testemunhas têm o poder para fechar os céus durante 3 anos e meio, ou seja, durante 42 meses, durante 3 tempos e meio. Este tempo profético, 1260 dias, são 42 meses, ou 1260 dias. Elas vão ter o poder de fechar os céus para não chover durante os dias que profetizarem, semelhantemente aos flagelos que Moisés fez na terra do Egito. Todos aqueles flagelos, as 10 pragas, vão estar sendo mostradas aqui, nesse capítulo 11, porque elas podem castigar a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes elas quiserem. Então, o texto está mostrando a unção e poder de Elias e também de Moisés, de todos aqueles prodígios que Moisés e Arão fizeram na terra lá do Egito. Então o Senhor Deus, ele está preocupado em mostrar que o seu próprio povo vai ter poder no tempo do fim. O Senhor ele vai derramar poder e vai confirmar as palavras que nós estamos falando hoje, porque não vai ser só através de palavras, de ensino, porque nesse tempo nós temos que ajudar, ensinar, exortar, pregar o Evangelho para os irmãos, para que o próprio Senhor ele separe os 2 ungidos. O Senhor mesmo tem separado essas pessoas que vão profetizar lá em Israel. O Senhor que vai levantar essas pessoas escolhidas a dedos para profetizarem lá. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem que ser pregado o Evangelho, tem que ser ensinado as profecias, as conexões dos profetas, porque tudo que os apóstolos do Senhor falou está baseado nos profetas. Tem os profetas como fundamento, como luz que brilha no lugar escuro, como uma candeia que é acesa em lugar escuro e que brilha até virar dia perfeito. Quando a alva ela nasce de manhã cedo, ela não está com a sua luz na sua plenitude, mas quando chega meio-dia, essa luz ela está
na sua forma plena, no seu esplendor pleno. Assim é as palavras dos profetas. E não só os profetas, toda a Escritura, ela é apta para nos instruir, para que o Senhor ele separe essas duas testemunhas para o tempo do fim, porque elas serão um povo exclusivo para entregar pessoalmente, voluntariamente, a sua própria vida pelo Senhor lá em Jerusalém. Quer seja daqui 10, 15, 20 ou 30 anos, porque o tempo está próximo, o Senhor ele tem separado essas pessoas, essas duas partes, esses dois candeeiros, essas duas oliveiras que vão profetizar lá em Jerusalém, na terra de Israel. Isso é muito importante a gente ficar atento, porque agora, nesse tempo presente, a gente tem que gastar tempo para ensinar, para exortar, para mostrar as profecias, as conexões de toda a Escritura. Então, irmãos, geralmente os pré-tribulacionistas fazem uma confusão achando que são somente duas pessoas literais que vão profetizar lá em Israel. E conforme eu mostrei para vocês, o Senhor Deus está mais preocupado em mostrar o povo dele, os seus servos, e numa parte 2, eventualmente, que eu vou fazer, porque eu queria ler para vocês o Salmo 79, ele completo, e mostrar que ele se conecta perfeitamente com os eventos de Apocalipse 11, na íntegra. Então, como é importante a gente estar fazendo as conexões certas da palavra de Deus. O Salmo 79, ele é completamente perfeito para mostrar os eventos que vão acontecer no capítulo 11 de Apocalipse. E não somente o Salmo 79, mas do 79 até o 83, vai estar em perfeita sincronia, mostrando o tempo do fim, a perseguição dos servos do Senhor, dos seus santos. Desde o 79 até o 83 é um bloco cronológico onde vai estar sincronizado o tempo do fim. Então, meus irmãos, o estudo eu encerro ele por aqui. Eu agradeço vocês terem permanecido até o final e também para compartilhar os nossos estudos nas redes sociais. Eu agradeço, fiquem todos na paz do Senhor e Shalom!